Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui novamente com mais um episódio da nossa sériezinha de construindo a Epica Sesb no Minecraft. Bom, o vídeo de hoje, como eu havia comentado com vocês, vai ser o último vídeo dessa série aqui e nós vamos fazer ele completamente dedicado às decorações. Então no vídeo de hoje nós vamos finalizar a Epica somente com as decorações que a gente precisa fazer. Eu comecei aí decorando pelo restaurante. E o restaurante da Sesb, pelo menos essa parte aí, que é a parte de baixo do restaurante, eu conheço, eu já entrei, eu sei como é. Então eu tô seguindo um pouco da minha lembrança, da minha memória de como era a Sesb na época que eu fui lá, pra poder fazer as decorações. E essa primeira parte que a gente tá fazendo aí é onde fica a cafeteria, se é que eu posso dizer assim. Não é o restaurante ainda com as mesas, essa primeira parte é só uma cafeteriazinha na frente ali, um hall de entrada. Que as pessoas normalmente em prova vão lá pedir, sei lá, um pão de queijo, um café, não sei, enfim. Eu fiz também ali algumas cadeirinhas, né, com uma mesa, um balcão pendurado, para ter também algumas cadeiras, caso as pessoas queiram sentar ali. E se eu não me engano, eu acho que também tem isso na vida real. Eu não vou estar lembrada agora se realmente tem essa parte do balcão para as pessoas sentarem ali, mas eu acredito que tenha, né? Uma lanchonete como aquela sempre tem algum lugar para as pessoas sentarem, então eu acredito que sim. E por fim, a decoração ali do hall ficou daquele jeito. Próximo passo é a gente começar a decorar agora na parte de dentro mesmo. Ali, nesse cantinho da parede que eu tô fazendo, tem um lugar onde eles fazem as bebidas, né? Então eu tô meio que simulando um balcão ali. Enfim, vou colocar algumas decorações para literalmente ocupar um espaço ali. E colocar uns armários, enfim. É um lugar onde tem as bebidas mesmo, então tem que ser uma decoraçãozinha mais simples. Depois que eu tinha feito ali a decoraçãozinha do bar, eu comecei a organizar a parte das mesas mesmo. Então eu tô utilizando o muro para fazer a mesa, um carpete em cima e as escadas, né, para fazer o banco onde as pessoas podem sentar. Então eu fui fazendo essa decoração aí em toda a parte de baixo do restaurante e também fiz um pequeno piano ali de cauda, teria que ser na verdade um piano de cauda, mas é um piano mais reto, um pouquinho mais simples, porque ali de fato tem realmente um piano no andar inferior desse restaurante. Infelizmente eu não tenho foto do restaurante por dentro para mostrar para vocês, mas quem conhece ele sabe que tem esse piano e eu sou apaixonada por piano cá entre nós. Então eu tinha que fazer, porque é um dos detalhes mais legais que tem ali. Depois que eu já tinha feito todas as mesas, eu parti para a decoração do piso de cima. O piso de cima do restaurante, eu vou ser bem sincera com vocês, eu nunca subi. Então, o que a mente da Stephanie pensou? Bom, vou fazer também ali em cima um restaurante com mesas um pouquinho maiores. Então eu fiz ali mesas também para 4 pessoas, mas com a mesa mesmo sendo um pouquinho maior, com mais espaço. E aí seria basicamente o espaço para as pessoas que quiserem ir com família, porque as mesas são maiores. Então foi essa a ideia que eu tive. Eu também fiz 2 banheirinhos, que vocês vão ver daqui a pouco, um masculino e um feminino. E também a cozinha do restaurante, para fazer as comidas, né? O restaurante propriamente dito. Para não ficar com as paredes de qualquer jeito, sem nenhuma decoração, eu coloquei também ali alguns quadros para ocupar um espaço ali, né? Para não ficar a parede lisa, sem graça, igual tava antes. O quadro e as plantas no Minecraft, eles fazem total diferença na hora da decoração. Então eu gosto muito de pôr sempre quadro, placa, mato e qualquer coisa que possa preencher espaço e não deixar nada vazio. Quanto mais coisa eu puder colocar, melhor é. Então eu sempre encho de coisa. Certo, aí eu já estava decorando a cozinha. Na verdade eu tô cortando bastante, porque eu fiquei muito tempo pensando e planejando o que eu ia fazer. Mas basicamente a cozinha eu fiz daquele jeito ali. E depois eu já tinha finalizado finalmente
as construções ali, a decoração na parte de dentro do restaurante. Então podemos dizer que o restaurante da SESB ele está completinho. Vocês vão ver um pouquinho mais de detalhe no próximo vídeo que a gente vai fazer o tour, aí vocês realmente vão ver como é que ele ficou inteiro. Mas eu gostei bastante da decoração. Certo, o próximo passo agora é nós começarmos a fazer os banheiros que ficam ali embaixo. Quando a gente construiu as baias, eu comentei com vocês que tinha 2 banheirinhos, né? Um banheiro feminino e um banheiro masculino ali na parte de baixo. Foi isso que eu fui fazer agora, eu fui decorar ali os banheiros. Então eu comecei pelo banheiro feminino, que fica do lado direito, e depois eu decoro o banheiro masculino. Não tem muito o que fazer de decoração em banheiro, é só basicamente uma privada, né? Alguma coisa que se pareça com uma privada. Esses botões aí, a ideia é que sejam a descarga e o papel higiênico na parede. E basicamente é um espaço bem pequeno mesmo, que ficou bem apertadinho. Mas o que importa é que tá representado ali, então tá tudo certo. Os 2 banheiros têm a mesma decoração e vão ser exatamente do mesmo jeito, porque tem praticamente o mesmo tamanho. Próximo passo, eu comecei a decorar a lojinha que a gente tem ali também nas baias. Se vocês se lembram das baias que a gente fez ali, as primeiras, o primeiro pavilhãozinho de baia, ele tem ali uma lojinha na frente, antes de começar realmente as baias. Então eu comecei a decorar ali a loja. Essas lanternas aí com esses banners são basicamente para simular a roupa. E aí eu coloquei ali uns item frames com sela e coisa de cavalo para, enfim, simular realmente uma lojinha de equipamentos de equitação. Próximo passo agora é a gente decorar as baias. As baias, como eu falei pra vocês, vão ser coisas bem simples. A gente já tinha feito grande parte delas, o que faltava agora era colocar só o coxo de ração e água. Então eu vou utilizar a forma que eu sempre utilizo para fazer as decorações. É um coxo mais baixo de ração, né, de feno. E esse caldeirão que a gente utiliza para as poções, né, com a água para ser o coxo de água, enfim. Essa vai ser a decoração dentro de todas as baias. Não vai mudar em nada, todas elas serão exatamente do mesmo jeito. Próximo passo é começar a decorar os quartos de cela que tem na hípica. Então eu comecei a ir de quartinho em quartinho onde iriam ficar realmente essas decorações de cela e comecei a fazer as decorações dela. São coisas bem simples. Eu vou fazer basicamente escritório e lugar para pôr cabeçada, rédea e enfim, cela para os cavalos. É só representativo realmente. Não vai ter muita coisa dentro desses baús. Na verdade, eu acho que eu não vou pôr nada dentro dos baús realmente. É só uma decoração por cima. Pra não ficar, na verdade, uma sala em branco, né? Sem nenhuma coisa. A gente tem que decorar tudo. Tudo que eu puder decorar, eu vou decorar. Então eu tô basicamente complementando aí as salas que estão faltando. Certo, depois eu fui para o próximo quarto de cela, que na verdade eu fiz ali um pequeno escritório também com alguns baús para guardar equipamento, mas aí esse daí principalmente o foco era ser um escritório, então eu acabei fazendo aí também. Eu não sei se de fato é um escritório nessa parte, pode ser que não seja escritório lá, mas eu fiz porque, como eu falei, eu quero preencher todas as salas, então tudo que der para fazer de decoração eu vou fazer, independente se tiver fiel ou não. Depois que eu já tinha decorado ali os quartinhos de cela, eu comecei a fazer as cadeirinhas pro pessoal que assistem às provas, que assistem os treinos, que ficam ali ao redor das pistas. Então toda essa parte de grama, toda essa linha verde de grama que vocês estão vendo, ela vai ser preenchida por cadeira e guarda-sol, né, pro pessoal ficar ali sentado assistindo às provas. Quem já viu os meus vídeos de prova, sabe que realmente fica ali essas cadeirinhas pro pessoal assistir às provas, então eu tô me baseando na decoração não somente na minha imaginação, o que pode ser colocado, mas também como realmente é na vida real.
Certo, depois que as cadeirinhas já tinham sido colocadas, né? Tínhamos ali toda essa parte decorada, pronta. Ainda falta decorar um pouco a pista de aquecimento. Eu só decorei aí a parte principal, né? A pista principal com as cadeiras. Mas dá para entender como é que vai funcionar as coisas por aí. Certo, o próximo passo agora é a gente começar a colocar uns obstáculos nessas pistas, né? Pra não ficar esse monte de areia aí sem decoração nenhuma. Então eu comecei a fazer ali um percurso que, na verdade, eu me baseei numa das provas que eu fiz lá. Então o percurso que eu vou construir aí, tanto a pista de aquecimento quanto a pista da prova, é a pista que eu fiz quando eu fui competir lá na SESB. Isso inclui também a cor dos obstáculos, então eu estou utilizando os blocos parecidos com os obstáculos que eu pulei lá nas provas. Então eu estou basicamente me baseando aí para poder fazer esses obstáculos. Uma coisa que eu fiz de diferente, a única coisa de diferente que eu fiz foi que não tinha esse triplo rosa que eu tô botando aí. O resto, todo o restante da pista foi feito baseado na prova que eu fui. E aí esses blocos que eu tô colocando, né, são os paraflancos. E eu utilizo sempre essas lanternas do Andy para como se fosse a saída dos óxers e das paralelas, né? Que normalmente é um paraflanco mais fino. E os carpetes para simular as varas, então eu vou colocando eles aí e montando basicamente os obstáculos. Próximo passo, colocar árvore. Para quem se lembra, eu venho falando que todas as árvores que a gente ia colocar nessa hípica, tudo que a gente fosse fazer aqui ia ser muito padrão, né? Bom, então eu decidi fazer diferente. Eu decidi colocar um pouquinho de árvore de carvalho ao invés de colocar árvore de pinheiro nessa decoração aí. Para dar uma diferenciada, não ser a mesma árvore das montanhas e também porque eu acho que a árvore de carvalho ela é muito bonita, principalmente porque ela cresce algumas muito grandonas assim, que igual essas duas aí. E elas ficam num formato diferente, então eu resolvi colocar essas árvores aí ao invés de seguir o padrão e pôr as árvores de pinheiro. Certo, depois eu fui colocar ali alguns cavalos que estavam faltando nas baias das escolas, na verdade, que são as baias que ficam pro outro lado. Eu ainda não tinha colocado os cavalos e nem as grades ali nas janelas, então eu fui colocar o que estava faltando basicamente dos cavalos ainda para decorar ali e colocar essas gradezinhas na janela. Diferente das baias que a gente fez ali do outro lado, essas baias eu não vou colocar a trapdoor na porta. A gente não vai ter trapdoor. Então serão baias que vão ser feitas somente com a corrente mesmo. E também ali eu fiz alguns postinhos para os cavalos serem amarrados ali, para serem selados ou depois que o cavalo sai da aula, alguma coisa assim. Esse lugar ele realmente tem, é feito na cerca isso, mas ao invés de eu simplesmente ir lá amarrar um cavalo na cerca, eu decidi fazer uns postes e eu coloquei ali para ficar simulando essa área que realmente seria onde os cavalos ficam amarrados para as aulas. Mas iluminação, eu simplesmente adoro as tochas dessa textura porque elas ficam muito bonitas na parede. Fica um pontinho de luz ali muito legal e se você põe no chão, fica com esse detalhe diferente aí que vocês conseguem ver quando a tocha fica na minha mão. Ela fica muito bonita para usar de decorativa, né, como uma forma de decoração. E eu adoro de fato essas tochas. Bom, depois eu comecei a decorar as baias ali que estão dentro, né? Uma baia um pouquinho diferente. Ela parece aquelas baias estilo americano, né? Com um design um pouquinho diferente. Então eu comecei a fazer as decorações dela. A princípio eu tinha feito assim. Eu falei, não. Se tem uma coisa que eu detesto, é baia que tem o coxo de ração e o coxo de água um do lado do outro. Inclusive, se você estiver aí querendo fazer uma hípica, não faça isso. Jamais coloque o coxo de ração do lado do coxo de água. Tem que ser separado. Então eu falei, não vou cometer esse erro aqui de jeito nenhum. E aí eu mudei depois ali e tirei os coxos de água do lado. Aí tivemos um pequeno acidente, quase que um cavalinho morreu, mas consegui salvar a vida dele. E enfim... Decoração simples das baias. Como vocês estão vendo, os cavalos sobem no feno. Então, para solucionar um possível problema desses cavalos pularem de uma baia para outra,
eu coloquei ali uma cerca de ferro para evitar que esses cavalos passem de um lugar para o outro. Então acabou ficando ali uma gradezinha a mais. Depois eu comecei a colocar num lugar ali onde os cavalos normalmente ficam para secar depois do banho, eu coloquei ali uma cerca na parede para poder amarrar esses cavalos ali realmente. Então é só uma decoração a mais para os cavalos serem amarrados nessa parte aí onde eles vão secar depois do banho. E para finalizar as decorações, o que estava faltando agora era colocar também os cavalos nessas baias aí, que são as últimas baias da hípica. Então faltou colocar a grade, né, a corrente de ferro ali e os cavalos dentro das baias, mas basicamente essa é a decoração da hípica toda. Coloquei nessa parte ali algumas cerquinhas que realmente existem na vida real. Tem essa divisão ali feita com a cerca, então eu fui colocar elas ali também pra gente poder, né, fazer o mais fiel possível. Então temos que pôr aí as cercas também. Por último, foi colocar ali uns tapetinhos onde eu tinha colocado as cercas na parede para os cavalos ficarem secando lá, né? É um tapetinho no chão, basicamente, para os cavalos não pisarem direto no piso. Isso tem na minha hípica, eu gosto bastante dessa ideia de ter um tapete embaixo para escorrer a água dos cavalos. Então eu fui lá e coloquei também ali alguns tapetes para ficar melhor. E essa parte da decoração, ela está concluída. Eu tinha feito já a decoração também nesse quartinho de cela. Então podemos dizer que a decoração tá feita, né? Vou colocar aqui mais alguns detalhezinhos que estão faltando. Mas a boa parte das coisas já foi feita mesmo. E para finalizar com a nossa cena temática de sempre, foi lá na entrada da hípica e coloquei ali os banners com o nome da hípica para a gente poder finalizar aqui a hípica realmente de fato. Então, para finalizar com chave de ouro, temos ali o letreiro na frente agora com escrito, né, a hípica SESB. E bom, pessoal, podemos dizer que agora nós temos a SESB concluída. Esse daqui foi mais um projeto aqui feito no canal. Para quem assistiu a primeira hípica que eu construí foi a hípica paulista. Dessa vez fizemos aí a SESB. E o próximo vídeo, que será o último dessa série, é o vídeo do tour final, para vocês verem realmente de fato como é que ficou essa hípica completamente pronta. Bom, pessoal, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e até um próximo vídeo. Tchauzinho!